A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar neste domingo, né? Nessa manhã de domingo, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia, mais um final de semana aí que está se passando, né? E estamos aqui na presença do Pai, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Eu quero estar aqui agradecendo a Deus, né? A todos os novos inscritos do canal, sejam todos bem-vindos, amém? Espero que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham falar com todos vocês, amém? Não aquilo que vocês estão querendo ouvir, mas sim a palavra que Ele quer dizer a vocês, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje, nesta manhã, se encontra em Marcos capítulo 8, versículo 11 em diante, amém? Marcos capítulo 8, versículo 11 em diante, amém? Glórias a Deus. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito em gemido e disse: Por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou embarcar e foi para o outro lado. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, os fariseus pediu um sinal do céu para Jesus. Amém. O que Deus quer falar para nós nesta manhã de domingo, que Deus não dá sinal para quem está só na palavra e não crê. Para que você venha ver os sinais de Deus, para que você venha ter entendimento do céu, do Espírito Santo, você precisa crer, acreditar, ter fé. Amém? E muitos, meus irmãos, hoje, nessa geração, estão diante da palavra do Senhor, já leu a Bíblia 10, 15 vezes de capa a capa, estão na palavra, mas não têm fé. A sua fé se acabou, não acredita em milagre, não acredita que Jesus Cristo veio para nos salvar, mas ele veio deixar o seu Espírito para cuidar de nós, para nos guiar neste mundo. Infelizmente, meus irmãos, e ainda entra em oração e pede a Jesus Cristo um sinal para que mostre a ele aonde está a bênção, para que mostre a ele aonde ele está fazendo o erro. E não tem sinal, meus irmãos, para quem é incrédulo. Meus irmãos, temos que crer na palavra do Senhor. Temos que andar em obediência com a palavra, mas temos que ouvir os direcionamentos de Deus, temos que ter fé em Deus, temos que acreditar que Jesus Cristo morreu numa cruz por mim, por você, pela nossa salvação, mas deixou o seu Espírito para cuidar de nós, meus irmãos. Deus está falando com você que anda na palavra, que lê a palavra, que busca a palavra, a ter fé, a acreditar mais que Deus é poderoso. Meus irmãos, o poder de Deus, ele é tão grande que os nossos conhecimentos não chegam nem à pontinha da unha. De tão grande que é o entendimento de Deus, meus irmãos. Não se esquadrinha os pensamentos de Deus, porque são o dobro do que o nosso. Meus irmãos, Deus é poderoso. Foi Ele que formou a terra.
Foi Ele que fez o céu. Foi Ele que te criou. Meus irmãos, Deus é poderoso. Você só precisa crer. Você quer um sinal de Deus que Ele é contigo? Pois creia nele, pois Ele dará. Agora os fariseus, meus irmãos, que andavam só na palavra, defendendo a palavra com unhas e dentes, foi esses que crucificou Jesus por sua incredulidade. Jesus não foi crucificado por falar palavras duras. Jesus não foi crucificado por dizer palavras que ofendem, que constrangem o coração das pessoas. Jesus foi crucificado por causa da incredulidade. Por defender muito a palavra, Jesus foi crucificado porque não cria. Não tinha fé que Jesus veio para salvar. Jesus veio como Salvador. Amém, meus irmãos? Temos que crer, temos que acreditar na palavra do Senhor e em Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu Filho para nos salvar do pecado, da contaminação do mundo. Você quer um sinal? Creia em Jesus. Você quer um sinal? Creia na palavra de Deus. Você quer um sinal? Creia em Deus Pai Todo-Poderoso, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Meus irmãos, não adianta você andar na palavra, fazer o que a palavra te diz, se você não anda no Espírito, se você não crê. Pois quando Jesus partiu da terra e foi assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele deixou para nós o seu Espírito para cuidar de nós nesse mundo que já é do maligno, meus irmãos. Oh, meus irmãos, ande na palavra, mas creia em Deus. Ande na palavra, mas tenha fé que Deus pode mudar, que Deus pode transformar, que Deus pode mudar a sua vida financeira, sua vida familiar. Creia, meus irmãos, vocês têm que crer. Sem fé não agrada a Deus. Está escrito na minha e na sua Bíblia. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé você não consegue salvação. Sem fé você não consegue mudança na sua vida. Sem acreditar em Deus, nada acontece, nada vai acontecer, nada vai se formar a seu favor. Temos que acreditar. E Deus, nesses últimos dias, está falando muito de fé. Por quê, meus irmãos? Porque Ele quer te dar salvação. Ele quer que você come melhor nessa terra. Ele quer te dar bênçãos sem medida, que abrange todas as áreas. Mas para isso você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que parar de olhar para os lados, parar de olhar as dificuldades, parar de olhar as tempestades e olhar para Cristo, porque Ele é o seu ajudador bem presente. É a sua fé que move o mundo espiritual para trazer para o mundo físico aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Você precisa crer. Ande na palavra, acreditando na palavra, mas acreditando que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo é o seu socorro bem presente aqui na terra e que Ele foi morar com o Pai, está sentado à direita, mas Ele deixou para nós o seu Espírito. Para quê, meus irmãos? Que todo aquele que crê, todo aquele que busca, todo aquele que obedece seus mandamentos seja direcionado pelo Espírito Santo para que nós venhamos andar em caminhos iluminados por Deus, para que nós venhamos ter o melhor dessa terra. Amém? Meus irmãos, creia mais. Creia mais, porque essa geração está ficando incrédula. Não estão acreditando mais.
em Deus. Não estão nem aguentando o começo do processo para receber a bênção. Deus inicia o processo para testar, para ser aprovado lá no final, eles não aguentam, já estão desistindo, já estão saindo e escolhendo a porta larga do mundo, que é mais fácil, né, meus irmãos? Meus irmãos, tenha fé. Deus está falando muito de fé. Sem fé não agrada a Deus. Sem fé, Deus não movimenta o mundo espiritual para trazer para você aquilo que já está preparado. Porque tem muitas bênçãos retidas por falta de fé. Porque Deus fala com ele, com a pessoa, e a pessoa, será que essa palavra é comigo? É com você, meu irmão. É com você, minha irmã. Deus está falando, abre seus olhos, abre seu entendimento, busque mais a Deus para que você venha aumentar a sua fé, a sua esperança em Cristo Jesus. Deus é poderoso para fazer a mudança na sua vida, mas para isso você tem que crer. Não podemos ser como fariseus, andar pela palavra e não crer, não acreditar que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode transformar, que Deus pode fazer. Pode ver que tem muitas igrejas aí, meus irmãos, que não tem mais revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Perderam a fé. Estão tirando o lugar do Espírito Santo para colocar os seus próprios entendimentos. Cuidado, vigia, crente, aonde você pisa os pés, para que talvez o caminho que você está trilhando não seja o caminho que Deus quer para você. Busque mais a Deus, creia mais em Deus, coloque a sua esperança, os seus problemas nas mãos daquele que pode resolver, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venha a buscar mais o Espírito Santo e a sabedoria que desce do céu e não as nossas mesmas, meus irmãos. Que nós venha, que Deus venha colocar dentro de nós a fé que precisamos para vencer o mundo e para vencer para a salvação eterna. Amém. Glórias a Deus. Um feliz Dia dos Pais para todos os pais aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém.